Imagem é arte, arte é música, música é som, som é dança, dança é movimento, movimento é teatro e tudo é cinema. Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, preservação, história, educação, filmes, debates, oficinas, seminário, mostrinha, atrações artísticas. De 13 a 18 de junho, Ouro Preto é cinema, é arte em movimento. Mostra de Cinema de Ouro Preto, programação gratuita. Meu nome é Fernanda, eu sou da Universo Produção, que é a empresa responsável pela realização da 13ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. E é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui para participar do programa Cine Expressão, A Escola Vai ao Cinema. A proposta desse programa, antes de ser entretenimento, antes de ser diversão, porque cinema é diversão, é trazer um pouquinho de reflexão. É a gente usar essa história que vai ser contada aqui, para a gente pensar um pouquinho no que ela quer trazer para nós. O que ela quer contar, o que ela quer fazer com que a gente pense, pare um pouquinho e veja o que passa aqui nesse filme e que tem a ver com o mundo que a gente vive, com a nossa realidade, dentro de casa, dentro da escola, na cidade que a gente vive. Então essa é a proposta de exibir esse filme. Quando a gente terminar a sessão, eu vou pedir para vocês permanecerem no lugar, que eu vou convidar a diretora, Suzana, para vir aqui à frente para a gente conversar um pouquinho sobre esse filme que a gente vai assistir. E aí eu queria que vocês tivessem uma atenção redobrada no filme. Porque assim, tudo que está aqui na tela foi pensado. Quando a gente faz um filme, primeiro que ele demora um bom tempo para ele ficar pronto. Entre a diretora ter uma ideia, a roteirista ter uma ideia, e ele vir aqui para a tela, às vezes gasta 1 ano, 2, 5, 10 anos. E a história vai mudando ao longo do tempo. Né? Às vezes você tem uma ideia inicial e à medida que você vai gravando e vai tendo um material, você vai sentindo que a história mudou um pouco de figura. Então a gente tem essa chance hoje de falar como foi a história desse filme, como que ele começou, de onde veio essa ideia, por que você filmou, por que você escolheu esses personagens para filmar. Porque a história que a gente vai ver aqui é um documentário. Então são histórias. O filme se chama Intolerância.doc. Então é um documentário e o nome já fala tudo, ele fala de intolerância. Então são vários cenários, são várias histórias que a gente vai ver aqui, que tratam sobre o mesmo tema. E o que eles têm a ver com a nossa vida? E o que a gente pode trazer desse filme para a gente pensar e rever as nossas atitudes. Então essa é a nossa proposta aqui nessa sessão. Então, vejam o filme já com essas questões assim, por que esse personagem? E o que aconteceu com ele depois disso? E para onde foi essa história? Essa é a nossa oportunidade única. Para mim também, eu não conheço a Suzana. A gente exibiu esse filme num evento que a gente faz no Rio de Janeiro, que se chama Arquivo em Cartaz. E lá a gente teve a participação da Muriel. A Muriel integra a equipe do filme. E o bate-papo que a gente teve com ela depois foi absolutamente incrível. Ela revelou para a gente informações que não estão aqui no filme, que estão por trás dele. Então a gente vai ter essa chance agora. Então eu vou agradecer a presença de vocês. A gente vai aguardar mais um minutinho que ela está chegando. E vou pedir isso de, primeiro, fazer silêncio, né, para a gente poder respeitar o colega que quer assistir, que quer entender a história. De permanecer no lugar no final do filme, para que a gente possa voltar aqui e conversar. Eu agradeço muito a presença de vocês. A gente teve inscrição, era para esse teatro estar absolutamente lotado, mas a gente está com paralisação nas escolas estaduais. Então, por outro lado, ficou uma sessão mais intimista, com menos pessoas. Então, assim, vocês são privilegiados dessa oportunidade. Abracem essa oportunidade mesmo. Assim como eu abraço de... Não é a primeira vez que eu vou assistir, e cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova no filme. E hoje, com a presença da Suzana, então, vai ser mais incrível ainda. Então, vou esperar só um minutinho, só para ela chegar, vou apresentá-la a vocês, e na sequência a gente começa a sessão, ok? Obrigada. Então, repetindo,
Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com a participação da diretora. A nossa conversa ela vai ser disponibilizada na internet, no canal da Universo, no YouTube, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 57, visando a formação e a ação de conscientização para a importância da arte e cultura em suas atividades. Uma contrapartida social da 13ª Cineop, que está aprovada na Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Ordem e Progresso. Acabou de chegar aqui a diretora, vem cá, Suzana. Ela não está atrasada por culpa dela, ela estava super pontual, foi um problema nosso de transporte. Suzana, eu já apresentei o filme para eles, falei um pouquinho do que o filme trata, sem contar absolutamente nada. É uma oportunidade única desse encontro, desse bate-papo que a gente vai ter no final. Então, eu queria apresentar você a eles. E só para uma introdução rápida, que a gente vai conversar, na verdade, depois do filme. Olá, bom dia. Queria agradecer o senhor Preto ter me convidado aqui, Raquel e Fernanda. Para mim é uma honra poder apresentar esse filme para vocês. Acho que o filme foi feito para esse público, porque fala de um problema social que a gente está vivendo muito forte e que essa geração precisa combater isso, precisa entender para combater. Então vai ser um grande privilégio para mim poder conversar com vocês depois. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas. É isso. Então, quem tiver com celular, por favor, colocar no silencioso e uma boa sessão para todos. Imagem é arte, arte é música, música é som, som é dança, dança é movimento, movimento é teatro e tudo é cinema. Cineop, mostra de cinema de Ouro Preto, preservação, história, educação, filmes, debates, oficinas, seminário, mostrinha, atrações artísticas. De 13 a 18 de junho, Ouro Preto é cinema, é arte em movimento. Mostra de cinema de Ouro Preto, programação gratuita.
Codenig é uma empresa pública comprometida com o crescimento econômico e sustentável de Minas Gerais em parceria com o setor privado. A empresa atua em 3 eixos estratégicos. Suzana, por favor. Então vamos lá, depois desse filme a gente fica meio paradão assim, né? Processando esse tanto de informação. A gente conversa agora então com a diretora Suzana. A nossa conversa vai ser disponibilizada no canal da Universo, no YouTube, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4 do artigo 57, que visa a formação e ação de conscientização para a importância da arte e cultura em suas atividades. Uma contrapartida social da 13ª Cineop, que está aprovada na Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Suzana está aqui, ela que sabe tudo aqui, de onde que veio esse filme, de onde veio essa ideia, da onde vem essas histórias, como elas chegaram até você. E eu vou só para o pessoal ir se ambientando aí, já formulando as perguntas. Eu queria começar querendo conhecer um pouquinho assim, de onde veio essa ideia? O que chegou até você que você falou, eu preciso falar sobre isso? Olá, bom dia de novo. Obrigada por terem conseguido terminar um filme difícil, viu? De manhã, logo assisti isso. Essa ideia surgiu... Eu venho fazendo há alguns anos filmes ligados a questões de direitos humanos, sobre violação de direitos humanos, enfim. Fiz filmes sobre mães sozinhas, sobre mulheres com HIV, fiz filmes sobre mães que perderam os filhos pela violência de Estado, ou seja, uma juventude negra que está sendo exterminada e a gente não fala nada sobre isso. E as pessoas são mortas por preconceito. E no meio da minha pesquisa eu descobri a existência dessa delegacia em São Paulo, que me pareceu muito curiosa, essa coisa de uma delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, que é a sigla da DECRAT, né? E a gente é um país que vende para o mundo que a gente tolera, né? Que a gente é um país que aceita todo mundo, é um país mestiço, é um país que a gente tem 54% da população negra, ou seja, não teria racismo no Brasil. Então eu achei, fui nessa delegacia para entender o que acontecia ali e descobri esse universo de crimes de intolerância e a gente vendendo uma imagem de que a gente é tolerante, que a gente aceita. E dos 5 anos para cá, dos últimos 5 anos, vem crescido discursos de ódio no Brasil, muito liderados por, às vezes, políticos, às vezes por questões religiosas. E acho que o filme ele traz uma reflexão, porque o discurso de ódio ele vira um crime, ele não é só a sua opinião. Eu acho que o filme quer falar disso. Você pode ter suas crenças pessoais, você não precisa gostar de alguém, nem aceitar o comportamento dessa pessoa, mas você não pode cometer um crime contra essa pessoa, né? Porque o direito dela ser como ela é tem que ser respeitado, né? O seu direito termina como começa o do outro. É apenas isso o filme. O filme às vezes pode parecer que a gente acredita que o certo seria pensar de um jeito ou de outro, mas não. A gente só quer que eu, pelo menos como documentarista, eu queria viver numa sociedade onde as pessoas pudessem pensar do jeito que elas quisessem e elas não serem agredidas nem mortas, enfim. Por isso. Então, a ideia começou dessa forma
E provavelmente um dos filmes mais difíceis que eu fiz. Esse filme foi, na verdade, uma pesquisa, porque depois eu escrevi uma série de ficção chamada Rotas do Ódio. É uma série que estreou em março no Universal Channel. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. A primeira temporada foi ao ar, a segunda vai agora em setembro, e eu já estou escrevendo a terceira e quarta temporada, que é exatamente a rotina de uma delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância no Brasil. E é impressionante como acontecem coisas todos os dias, a todo momento, e a gente não fica sabendo, né? Então vamos abrir. Alguém quer começar? Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Quem? Levanta a mão, por favor. Quem é? Levanta a mão. Eu escutei um eu, mas tá pensando ainda, né? Gente, não precisa ter vergonha não, tá? É uma conversa. É um bate-papo, vamos lá. Bom dia a todos, primeiramente. Eu gostaria de saber, no caso da torcida organizada, como foi se infiltrar no meio, saber ele como age de tal forma. Qual é seu nome? Gabriel, obrigada pela pergunta. Foi uma das partes mais difíceis, assim, que as torcidas organizadas no Brasil, elas são muito fechadas, né? E foram alguns meses para conseguir a confiança dessas pessoas. E pouca gente fica sabendo como morrem jovens todos os meses no Brasil participando dessas torcidas. E a coisa é tão banal que a mídia nem mais divulga com o dever que deveria, né, chamar a atenção. Porque esses grupos, assim, vocês, exatamente nessa faixa, eu fiquei muito contente que o filme foi exibido para vocês, porque nessa idade é que a gente começa a querer participar de grupos. A gente quer ser aceito por um grupo, né? Isso é bem explicado por um dos líderes da torcida. E nessa ânsia de participar e ser aceito nesse grupo, a gente é capaz de fazer coisas, né, para mostrar que nós somos fiéis àquele grupo, para mostrar que a gente está participando. E todo mês morre um jovem. E o Leso, que a gente apresenta, o Jimmy, não eram jovens marginalizados, eram pessoas que estavam na universidade, estudando engenharia, o outro tinha um trabalho, também estudava. Então eram pessoas como vocês, né? Às vezes a gente acha que a intolerância está muito longe da gente. E ser vítima de uma coisa assim pode estar muito distante. Mas não, essas pessoas eram pessoas que tinham família, como a gente viu. Então, assim, entrar na torcida foi muito difícil, mas eles entenderam que era importante falar sobre isso, até porque institucionalmente, para eles negar que eu entrasse, mostrava também que eles não estavam querendo colaborar. Então foi uma coisa assim, vamos deixar para não parecer que a gente não está querendo colaborar. No fundo, não há uma colaboração deles em relação, por exemplo, às investigações, né? Muitos sabem quem matou, eles preferem eles mesmos irem lá e se vingar do crime do que chamar a polícia. Isso está no filme também, né? Mas foi muito difícil. Eu acho importante. O Brasil é um país que tem uma questão com o futebol muito séria, né? As pessoas, agora em épocas de Copa, a gente fica com os ânimos acirrados e é isso. E às vezes você morre porque você está com a camisa de um time. Você não tinha nenhuma relação com a outra pessoa que te matou, simplesmente estava passando com a camisa, um grupo para e te espanca até a morte. São coisas que eu procuro entender até hoje, e são coisas que os jovens estão vulneráveis e todos os dias, né? Então, é muito sério, assim. Eu estou muito feliz que tem uma tradutora de Libras aqui, viu? É muito importante para as pessoas e vocês deviam ficar felizes também. Eu queria saber qual foi a sensação de fazer um filme e saber que as pessoas que são covardes matando por causa da diferença. Qual foi essa sensação? Como é seu nome? Lucas. Lucas, obrigada pela pergunta. Lucas, que bom que você entendeu isso. Foi uma sensação, muito difícil, né? Mas é importante mostrar. Eu acho que o papel do documentarista é dar visibilidade às coisas que me inquietam, né? E uma das coisas que me inquietam é a injustiça. E a gente está vivendo um momento no Brasil, por exemplo, agora na época das eleições, a gente começa também a discutir questões relacionadas aos partidos políticos, né?
E a gente tem que saber separar isso, que é a opinião do outro, que é o outro. Que o outro pensa diferente, mas ele não é meu inimigo, né? E quando eu vejo que as pessoas levam essas discussões até realmente cometerem um crime contra uma pessoa por causa da opinião dela, é muito triste. Mas a gente precisa falar disso antes que isso cresça ainda mais, né? Esses crimes, o Brasil é conhecido como um país violento, é o país que mata mais jovens no Brasil, no mundo, é o país que mais mata a comunidade LGBT no mundo, é um dos países mais violentos contra a mulher. A gente tem isso na natureza da gente, né? Essa questão de ser violento. Então, acho que a gente mostrar o quanto a banalização dessa violência, ela atinge pessoas muito comuns, que não tem nada a ver, teoricamente, com a violência. Às vezes você vai num show de alguém porque você gosta daquela música, e de repente tem um grupo lá que não gosta de você porque você gosta daquela música, e acontece isso. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Eu fico muito triste de ter que fazer um filme assim, mas acho que é importante. Eu acho que o papel do documentarista é isso. E o papel desse filme é estar discutindo, trazer aqui para mostrar para vocês e estar conversando com vocês sobre isso. Acho que é triste, por um lado, mas é importante por outro. A gente não pode fugir desses assuntos, né? Eu queria aproveitar também, eu vou passar, para a gente trazer um pouquinho desse tema, desse contexto, que às vezes a gente não vive essa questão das gangues, mas a intolerância, ela está em toda parte, né? Às vezes ela está dentro da sala de aula com um colega de sala que pensa da forma diferente que você pensa. Então, às vezes, quando a gente vê um filme nessa dimensão de torcida, de skinhead, de travesti, LGBT, você fala, não, mas esse universo não é meu, mas a gente não está falando desse universo, a gente está falando do ato, da atitude, da intolerância, do sentimento. Exatamente. Isso é aplicado em qualquer dimensão, né? Quando um líder da torcida fala, porque a torcida já costuma xingar o outro time de boiola, de não sei o quê. A questão do bullying é uma questão muito importante. É uma questão de intolerância, com a diferença. Às vezes um amigo seu tem uma questão, quanto o índice de suicídio entre adolescentes e jovens tem crescido no mundo. Muito por conta da questão do bullying. Parece brincadeira você zoar, né, um amigo, né, porque ele tem um corpo diferente, porque ele tem uma cor diferente, um cabelo diferente, ou porque ele se comporta diferente, mas ele é uma pessoa, ele nasceu assim. E você criticar ele e tornar isso você leva ele à morte, às vezes você não matando, mas ele própria pessoa não suportando aquela dor. É uma maneira de ser violento gravíssima. Então, assim, antes de vocês fazerem isso, começarem a pensar nisso, ou quando vocês ouvirem alguém tratando um amigo com indiferença ou com zombaria por conta disso, pensa que isso pode causar os grandes crimes dos Estados Unidos. Columbine foi numa escola de um aluno que sofria bullying dos colegas durante anos. Em Realengo, a tragédia do Tasso da Silveira, foi um menino que sofria bullying dos amigos durante... Ou a pessoa comete uma violência contra si própria, se matando, ou ela empreende uma violência maior, ferindo outros amigos. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser combatido agora, com vocês, na escola de vocês. E vocês têm que ser agentes de tentar parar essa violência. E às vezes é uma brincadeira, que parece muito inocente, mas acaba se tornando algo muito nocivo, né? Quem aqui, por exemplo, nunca sofreu preconceito? Quem aqui nunca sofreu preconceito pela cor, ou pelo jeito, ou por uma roupa que estava usando? Basta pensar em si próprio, sabe? Quem algum dia não foi para casa se sentindo mal porque alguém falou alguma coisa a respeito? E esses sentimentos que vão provocando esse mal-estar, eles vão crescendo na medida que eles vão se perpetuando, né? Na medida que você tem com frequência isso, né? Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Sou a professora Sandra, estou com a escola CEOP daqui de Ouro Preto. E a pergunta que eu queria fazer você focou muito em São Paulo, né? E como que você fez essa escolha? Porque você pegou a violência no futebol, nas torcidas, você não quis pegar nenhuma intolerância religiosa ou não houve denúncia na delegacia que você acompanhou? Obrigada pela pergunta.
Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu pesquisei, eu queria um recorte institucional, assim, eu queria pegar, por exemplo, a única delegacia que funciona no Brasil, assim, ativamente, é em São Paulo. E aí eu queria pegar uma delegacia que funcionasse e mostrasse como a justiça, né, estava se comportando em relação a esses crimes. Por isso eu não... Tinha um caso de racismo também, mas era tão complexo, porque a polícia matando uma história que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção, que é muito séria, assim. Um guarda municipal negro, jovem, estava num dia, como é que fala, de folga, mas o guarda municipal tem o direito de usar arma. E uma senhora foi assaltada e começou a pedir socorro, e esse jovem negro, guarda municipal, professor de história também, foi correndo atrás do bandido. E a polícia veio, o carro da polícia veio e foi atrás dele e confundiu ele com um bandido e matou ele. Matou um guarda municipal de 30 anos por confundir ele com um bandido porque ele era negro. São essas coisas que a gente tem que pensar. O preconceito institucional, a própria polícia não está preparada para lidar com questões. Então matou um próprio companheiro de trabalho porque ele estava correndo atrás de um bandido. Por quê? As pessoas acham que negros correndo são pessoas que estão correndo de alguma coisa. Então, assim, essas coisas são muito sérias, é com isso que a gente precisa tratar. E vocês têm que combater e reagir a qualquer forma de preconceito todos os dias. Quando vocês virem alguém passando por isso, ou quando vocês estiverem nessa situação, é não aceitar o fato de você ter uma aparência diferente, seja ela qual for, né? Não aceitar nenhum tipo de intolerância, mesmo, de cara, porque a gente tem que educar o Estado também. A gente tem que dizer para a polícia assim, olha, outra história que me comoveu muito, e por isso eu nem coloquei o racismo, porque eu ia fazer um filme de 3 horas, assim, era de um jovem que trabalhava no McDonald's, com 18 anos, um dos melhores alunos da escola dele em São Paulo, estava no ponto de ônibus e tinha tido um assalto no supermercado. A polícia chegou, ele estava no ponto de ônibus, com a mochila dele, indo para casa, e a polícia atirou nele, achando que ele era o bandido. Ele tinha 18 anos, era um dos melhores alunos, estava se preparando para entrar na universidade, enfim. São essas coisas que a gente precisa pensar. E é isso, esse menino não estava praticando nenhum crime, ele estava trabalhando, ele estava indo para casa. Então, assim, é um preconceito que existe no Brasil que precisa ser falado. Né? A gente não pode brincar mais com isso. Isso é um assunto sério, leva as pessoas à morte. Só para vocês terem uma noção, um outro filme que eu fiz, o Mataram Nossos Filhos, a gente mata todos os dias 250 jovens negros. E esses jovens não estão ligados à criminalidade. Eles são mortos porque são negros, porque moram em periferias, porque estão, de uma certa maneira, circulando naquele ambiente de violência. Enfim, porque moram lá, porque estudam lá, enfim. É como se caísse um avião todos os dias cheio de jovens. Essa é a realidade do Brasil hoje. E nós somos o país que mais mata. Além de ser o país que mais escravizou os negros durante a história do mundo, e durante mais tempo, a gente continua com esses, repetindo de uma maneira informal, né? A gente diz que não tem mais escravidão, mas a questão dos negros continua aí. Quem é negro nunca se sentiu assim é um privilegiado, porque essa é a realidade, infelizmente, do país. Pessoal, eu sei que a gente tem hora para sair, o bate-papo aqui ele vai continuar para sempre, se a gente pudesse. Eu vou abrir para mais 2 perguntas para a gente encerrar por causa do horário, tá? Bom dia, é um prazer estar aqui, Suzana. Eu sou de São João del Rei e sou mãe. Eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso. Agora, eu tenho uma coisa que me angustia demais. Você levantou todos os acontecimentos injustos, mortes de pessoas porque são negras, porque foram confundidas. Eu gostaria de saber se você tem conhecimento se algum desses casos foi feito justiça, porque só levantar poeira e dados e falar o que tem acontecido já é um passo. Eu gostaria de saber a contrapartida, o que tem acontecido para sanar ou para se fazer justiça diante de tantas perdas. Olá, qual é o seu nome? Eleni. Eleni, obrigada pela pergunta.
esse documentário, ele serve justamente para isso, né? Para mostrar que, infelizmente, não se está fazendo muita coisa. Por exemplo, no caso das torcidas organizadas, o que há ali é uma cumplicidade das torcidas em não denunciar. Então a polícia tem pouco a fazer. Esse julgamento da morte do Lésio e do Jimmy, ele está em... O juiz tenta notificar as pessoas saem, eles não conseguiram julgar ninguém ainda. Então, assim, é muito sério. No caso da Renata Peron e a questão da morte dos LGBTs no Brasil, tem uma lei para ser aprovada no Senado contra a homofobia, que as pessoas confundem como apoio a ser homossexual ou não, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa aprovar essa lei, mas infelizmente tem uma bancada mais conservadora no Congresso que não aprova, ou seja, uma pessoa que hoje mata um gay na rua, ou uma pessoa, ela simplesmente, ela quando achada e condenada, é por um crime comum. E esse crime precisa ser qualificado, porque é diferente você matar uma pessoa porque ela pensa ou porque ela age diferente. Tem que qualificar esse crime, porque ele é muito mais torpe, né? Porque o cara está usando uma camiseta. Então a gente não tem no Brasil ainda uma política ou leis que penalizam crimes de ódio, como vários países do mundo têm. Então a gente precisa pensar sobre isso. No caso dos punks e dos skinheads, um rapaz foi condenado, ele estava respondendo em liberdade e ele esquartejou a própria tia, como eu falei. Infelizmente, o quadro não é favorável, assim, não tinha horizonte para mostrar, olha como estamos combatendo. Tem uma polícia ali enxugando gelo, que você vê, tentando chegar lá, mas não consegue. E tem todo um sistema político no Brasil que também impede que as leis que qualificam esses crimes e poderiam impedir que essas pessoas tivessem mais medo, né, ou mais temor de cometer, não são aprovadas. Então, assim, a gente está num momento muito delicado, em que esses discursos se arvoram cada vez mais, quando vem político, né, agora com eleições, né, respeitar o outro, por mais absurdo que seja aquela ideia, mas respeita aquela pessoa. O discurso democrático, ele permite a opinião. Só que você não pode transformar, você não pode querer bater na pessoa, porque ela pensa diferente de você. Acho que isso é o mais importante. Infelizmente, nós, sociedades, é que temos que produzir uma solução para esse problema. O filme, durante o tempo que eu fiz, eu não vi nenhum horizonte ali. E é um dos poucos filmes que eu faço que eu não apresentei horizonte. Eu gosto sempre de apresentar, olha, esse é o caminho. Infelizmente é esse. A gente está no meio desse furacão, sabe? Não tem muito o que fazer, a não ser a gente falar com essa juventude aqui, para que eles comecem a brecar esse tipo de coisa, sabe? Não aceitar mais que esse tipo de comportamento se perpetue, né? Uma última pergunta? Tinha um senhor ali também, de óculos. Eu queria saber se você tem uma hipótese por que essas gangues covardes machucam essas pessoas que são transexuais, com times diferentes, e também gostam desse óculos, não sei. Ótima pergunta. Deixa eu te falar, essas questões de preconceito, elas nascem nos seios familiares, assim. É em casa que a gente aprende a não gostar do outro, e aí quando a gente fica adolescente, a gente começa a rir do outro, né? Quando você faz uma pergunta, as pessoas riem de você vê como que é sério. A gente está falando desse problema e as pessoas estão aqui agora fazendo isso, que é rindo de uma pergunta super legal que você está fazendo, super importante. Então, assim, primeiro os pais em casa têm que combater esse tipo de coisa. A gente tem que aprender que a nossa religião, os nossos valores, elas não implicam. Você pode ser uma pessoa que você não concorda com uma pessoa ser homossexual. É legítimo você não concordar, mas você não pode educar um filho a discriminar uma pessoa assim. Então é muito simples, eu acho que são coisas muito simples. Eu fui criada, por exemplo, numa família cristã evangélica no Rio de Janeiro. E desde cedo você começa a ver que o fato de eu acreditar numa coisa não me elimina o outro da minha vida. Então, é isso. É você respeitar o outro, simplesmente assim. Então, o que essas jovens que frequentam essas gangues e cometem esses crimes é não ter, primeiro, eu acho que em casa, e segundo, não se associar a um grupo que pensa nisso.
acha que isso é legal. Então, assim, você pode ser punk, você pode acreditar num partido político, você pode tudo. Eu acho que nada pode ser proibido, mas o respeito ao outro, a integridade do outro tem que ser preservada, até que para que a sua seja preservada. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar enquanto jovens, vocês, os professores, a casa, e combater isso. A escola é um ambiente muito intolerante, né? Isso é muito importante da gente falar. E os jovens contra eles próprios, isso que é muito sério, entende? Então, assim, qualquer pessoa que tem uma voz estranha ou vai com um comportamento diferente, ela é imediatamente... Aí você vê, às vezes é uma coisa boba, mas você está propagando uma coisa que lá na frente pode virar uma coisa pior, entende? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que combater em casa com as nossas famílias, deixar um pouco aprender a separar a religião, aprender a separar a opinião do que como você trata as pessoas, sabe? Eu acho que isso é o fundamental, e o respeito ao outro do jeito que ele quiser ser, sabe? Sem zombarias, sem preconceito mesmo. Bom, então eu acho que a gente pode levar dessa sessão uma experiência, um aprendizado, né? Cada um dentro de si, da forma como absorveu esse filme, esse bate-papo, mas eu acho que fica dentro de cada um, assim, dentro do coração de cada um, essa reflexão, assim, eu sou tolerante? Eu respeito o outro? Eu sei ouvir ou eu falo sem deixar o outro falar? Então eu acho que a gente pode levar essas questões, porque eu acho que são essas pequenas coisas que fazem com que a gente mude de comportamento. E quando a gente muda de comportamento, o outro também muda, né? Se alguém te ataca e você revida da mesma forma, você está propagando. Se alguém te ataca e você para e fala, por que você está fazendo isso comigo? O que eu te fiz? Você não está propagando. Então fica essa reflexão, né, para a gente levar para a vida da gente. Eu quero agradecer aqui a Bruna, a nossa intérprete. Quero agradecer a sua presença, Suzana, para registrar a sua presença no seu filme, nessa mostra. Eu te entrego essa placa. Obrigada. Para você levar de lembrança. E eu quero agradecer as escolas aqui presentes. Peço para organizar a saída, para a gente organizar por escola, cada educador aqui organizar a sua turma. Na saída a gente vai distribuir um saco de pipoca para cada um. E eu deixo aqui o convite, hoje é o último dia da Cineop. A gente tem um encerramento lá no Cine Vila Rica, hoje às 8h30. Tem filme na praça também hoje, toda a programação é gratuita e aberta ao público. Então, muito obrigada pela presença e eu espero encontrar vocês aqui na próxima edição, em junho do ano que vem. Tá ok? Muito obrigada.